Olá, queridos irmãos, Deus vai falar com você por meio da sua palavra. Eu vou continuar com as mensagens da série Batalha Espiritual. Nessa palavra, eu vou estar falando sobre alguns princípios básicos e importantes nesta luta. Então fica comigo aí nesse vídeo, não saia, vamos até o final para que você pegue todo o contexto e você possa ganhar um ponto importante da palavra de Deus. Vamos para a palavra então? A palavra de hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, que diz assim: Porque, embora andando na carne, não combatemos segundo a carne, pois as armas do nosso combate não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando argumentos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando experimentamos a luta espiritual de modo prático, há vários princípios básicos que devemos observar. O primeiro princípio da luta espiritual é que não podemos usar armas carnais. O apóstolo Paulo fala-nos isso claramente em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. Essas armas carnais não apenas se referem a perder a paciência, mas inclui todas as manipulações humanas e métodos naturais. Sempre que usamos as artimanhas da nossa carne, já caímos nas mãos do inimigo. Como então seremos capazes de libertar os outros das mãos do inimigo? Paulo foi um homem que nunca usava armas carnais. Ao lidar com as igrejas e contatar os santos, ele era perfeitamente reto, tão reto como uma flecha. Por essa razão, era poderoso em Deus para destruir fortalezas e, com isso, conquistar a vitória na luta espiritual. O segundo princípio da luta espiritual é manter a posição de ascensão. Há, na verdade, apenas um tipo de pessoa que pode engajar-se na luta espiritual. Os que receberam a salvação, foram ressuscitados dentre os mortos e estão agora com Cristo assentados nos céus. Essa é a posição que precisamos ter, crer que estamos assentados com Cristo. É uma questão de fé. Somente esses podem atacar o inimigo no ar, a partir de uma posição transcendente nos céus. Portanto, a fim de nos engajar na luta espiritual, devemos manter a posição celestial. Se ficarmos com os olhos só nas coisas da terra, preocupado e buscando só as coisas da terra, lidando com essas coisas, a gente perde o poder que vem dos céus, que vem de Cristo. É como se desconectasse a gente do trono da graça. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Se o nosso evangelho não tem poder, é porque não somos suficientemente celestiais. Nós mesmos somos terrenos e estamos usando métodos terrenos ou armas carnais para pregar o evangelho. Isso não combina. Como resultado, podemos conseguir alguns salvos, mas a sua condição será entorpecida e eles serão incapazes de ser completamente libertados do poder de Satanás. Se realmente desejamos libertar os homens do poder de Satanás, de modo que sejam não apenas salvos, mas completamente libertos das suas mãos, nós que pregamos o Evangelho devemos estar assentados nos céus e manter a posição de transcendência, ascensão em Cristo Jesus. O mesmo princípio se aplica na edificação dos santos. Primeiro a gente prega o Evangelho para resgatar as pessoas para Deus. Uma vez salvos,
uma vez introduzidos no corpo de Cristo, precisamos agora edificar os santos com a vida nova que eles receberam, que é o próprio Cristo, através da comunhão com Cristo na oração e na sua palavra viva. Se as mensagens que pregamos forem meras doutrinas e o que comunicamos for mero conhecimento, sem nenhum elemento de luta, o máximo que poderemos transmitir são ensinamentos para a mente e empolgação para as emoções. Não poderemos libertar as pessoas do poder de Satanás e convertê-las a Deus de modo prático. Portanto, se quisermos que a nossa obra tenha efeito de uma guerra e que seja capaz de libertar os homens das mãos do inimigo, devemos manter a posição celestial e viver continuamente na condição dos céus. Como diz o ditado, embora eu viva na terra, meus olhos estão postos no céu. A palavra diz que nós somos peregrinos dessa terra. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma vida celestial, devemos expressá-la, devemos rogar ao Senhor: eu estou desesperadamente precisando te expressar, Senhor. O Senhor me salvou exclusivamente para a tua vontade. A tua vontade é que eu esteja totalmente em ti, na tua pessoa, e seja um vencedor, que eu possa produzir frutos para Deus, ganhar pessoas para Deus e transformá-la pelo poder da tua vida, da tua autoridade, Senhor. Não posso ser terrenal, Senhor. Eu preciso viver pela tua vida celestial. Precisamos fazer esse clamor. Esse é um grande segredo extremamente importante. O terceiro princípio da luta espiritual é que devemos usar armas espirituais. Então, o primeiro princípio fala de mantermos nossa posição nos céus. E o segundo princípio fala que não podemos usar armas carnais, não confiar nas nossas próprias habilidades. Agora, o terceiro princípio da luta espiritual é que devemos usar armas espirituais. As armas espirituais referem-se a toda a armadura mencionada em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 17, que inclui o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Todas essas armas são espirituais e quando a usamos, devemos estar no Espírito. Pregar o evangelho, edificar os santos e administrar a igreja são coisas do Espírito. Seja em qual for o tipo de atividade em que estejamos envolvidos, cada um deve ser do Espírito e deve liberar o Espírito. Qualquer coisa que não for do Espírito, qualquer coisa que estiver de acordo com a nossa própria visão, ideia, sabedoria ou inteligência, será inevitavelmente um esquema humano e assim será uma arma carnal, uma coisa que procedeu de nós, da nossa constituição natural e não procedeu dos céus, de Cristo, da nossa constituição celestial, do poder do Espírito Santo de Deus que está em nós. Por isso, quando estivermos lutando, todas as atividades devem ser do Espírito, tocando o sentimento em nosso espírito. Isso também é um princípio extremamente básico, podemos dizer que é o quarto princípio. Queridos irmãos, eu paro com essa palavra por aqui. Tocamos em alguns princípios importantes da luta espiritual. Espero que algum ponto importante dessa palavra possa ter te elucidado e você possa ter ganhado uma revelação importante. E creio, quanto mais a palavra de Deus entrar em nós, gota a gota, ela tem efeito, ela é o próprio Deus. O Espírito Santo sempre usa a palavra de Deus para nos modificar, para trazer luz, para infundir a vida de Cristo em nós, para nos fortalecer, nos alimentar, nos edificar nele. Com certeza, queridos irmãos, Deus não usa outra palavra além da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é única e é a espada do Espírito, que é a última arma da armadura de Deus.
Então continua nos ajudando, deixando o seu like, sinta-se à vontade em deixar o seu comentário. Se quiser compartilhar alguma coisa conosco, compartilhe ali. Você que ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever nesse canal, se tornando mais um dos nossos parceiros, nos ajudando a prosseguir com essa obra para a glória de Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.